Bem-vindos a mais um episódio do podcast De Volta ao Básico. Eu sou Silvana Fioravante e esse podcast roda em parceria com a Horizonte Studios. Hoje, meu convidado é o Fernando Fix. E ontem eu estava pensando há quanto tempo que eu o conheço. E eu cheguei a algo como 25 anos. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Silvana. Um prazer estar aqui. O Fernando, assim, desde que eu tive o meu primeiro negócio, que eu fui buscar um escritório de contabilidade, no começo eu bati a cabeça ali com 2 escritórios, depois fui para a Organo e lá estou até hoje. Eu brinco que os meus contadores, né, eles sabem mais da minha vida do que eu. É isso aí, a gente está um bom tempo na área. É isso aí, mas contribuindo, é muito tentando. bom, né? Acho que nessa área a gente precisa encontrar um escritório, uma estrutura que a gente confie, né? E, enfim, eu brinco, tenho vários amigos contadores. Sil, vem para minha empresa. Eu falo, não, desculpa, mas não dá. Fernando, conta aí para o povo, quem é o Fernando? Quem é o Fernando Fix? Então, costumo dizer que eu sou um otimista. Isso né? é ótimo. Já tenho mais de Bom começo. 50, né? Então, casado, 2 filhos. E aí, empreendedor, né? Eu sou um resolvedor de problemas. Então, comecei cedo a empreender, montei algumas empresas, né? A Organo foi a primeira delas. E depois se seguiram várias outras operações. Né? Sempre pensando assim, juntar serviços para apoiar clientes e aí aproveitar, obviamente, as oportunidades dessa carteira contábil também, né? Claro. De assessoria no primeiro momento, depois consultoria tributária. Aí a gente veio para a área de coworking, né? É verdade. Uma história mais recente aí. Vamos abrir uma segunda unidade de coworking logo. Olha, né? Novidade, isso não sabia. Isso. Aí a gente foi para software. Então, criamos um software nosso e depois levamos ele para o mercado, né? E assim foi indo. Então, agora, recentemente, também foi a administração de condomínios. Não sei se você lembra do Gilberto, que era financeiro da Organo lá atrás. Então, voltou aí para o grupo na área de administração de condomínios. Olha só. Né? E agora tem essa ideia nova aí de acrescentar modelos de consultoria para a gente poder fazer um trabalho mais específico. Então, conta pra gente. Vocês podem ver que o Fernando é um inquieto. Inquieto, tá certo essa palavra, né? Inquieto. É um inquieto, está sempre realmente querendo resolver os problemas dos seus clientes e, enfim, um espírito muito empreendedor. E o que é esse teu novo negócio, tua novo empreendimento? Conta um pouquinho pra gente. Tem a ver com conselho? Me explica um pouco, por favor. A gente sente, né, nessa caminhada aí empreendedora, enfim, que a maioria dos clientes, né, os demais empreendedores têm uma solidão administrativa muito grande, né? Então esse é o grande mote, assim, foi o que nos motivou aí a começar essa estruturação de falar de conselho externo para pequena e média empresa. Acho uma excelente ideia. A gente que, assim, eu já tive minha empresa... Bom, eu tenho uma empresa, né? Mas a minha empresa hoje sou só eu. Mas quando eu tinha a escola de idiomas, né? Tem coisas que você não pode falar com ninguém, né? Isso. E aí, realmente, o número 1 ali fica muito sozinho. Vai conversar com quem? Isso pega demais, né? Porque às vezes não quer envolver a família por conta de estresse. Às vezes a família também não tem conhecimento, né, Fernando? Isso, falta às vezes uma capacitação, falta um talento para algumas coisas. Então essa solidão acaba atrapalhando, né? Fica esse sentimento de impotência e isso acaba contaminando, desmotivando, gerando problemas, né? Então o que a gente imaginou... Falta reciclagem às vezes também, né? Isso, aí pega algumas áreas assim, tipo finanças, que tem uma especialidade um pouco maior, né? Necessário se especializar um pouquinho. Pega a parte tributária, né? Pega às vezes detalhes comerciais, de estratégia, de negócio mesmo. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, excelentes técnicos, né? Na sua área, excelentes contadores, excelentes engenheiros, excelentes administradores. TIs, né? Pessoas de TI. TI, né? Ou ferramenteiros aqui na região, né? Tem muito metal mecânica. Então, que aprenderam aquele ofício, mas na área de gestão não se especializaram. E aí a gente vem com a ideia de uma consultoria inicial, uma conversa inicial para estruturar um conselho que possa apoiar esse empresário nessas demandas que ele tem. E quando a gente fala em conselho, né? Conselho de administração, conselho deliberativo, conselho, enfim. Quando a gente fala em conselho, a gente sempre pensa em
empresas grandes, estruturas grandes, né? Então, realmente é uma coisa bastante nova, né? Essa ideia de ter um conselho para uma pequena ou média empresa, né? Então, assim, quais são os desafios que você acha que as pequenas e microempresas têm e que essa tua ideia pode suprir? Legal. Eu sempre brinco com o pessoal, né? E até existe nas entidades empresariais, enfim, a história de que empresário é empresário, né? Depende do tamanho da empresa dele, né? Tanto que Se quando falam microempresário, né? A gente fala, não, é o empresário da microempresa, né? Isso, Ele não é isso aí. pequenininho, né? Hoje tem muito startupeiro, né? Pessoa de Startupeiro. startup, né? O empresário de startup, né? Tem o empresário de micro e pequena, tem os MEIs, né? Sim. O microempreendedor individual. Sim. Mas todos têm dores de empresário, né? São líderes, são pessoas que estão empreendendo, estão pondo dinheiro a risco, né? E aí a ideia foi criar esse serviço, né? E as barreiras, assim, a gente detectou já 2 barreiras principais. Tá. A primeira é a financeira, né? Pois Obviamente demanda um investimento para fazer esse trabalho, né? Como uma consultoria também demanda, como treinamentos demandam, né? Sim. E a segunda é o perfil mesmo do empreendedor, né? A gente brinca ali com o mindset, o jeito de pensar, né? Às vezes ele acha que é autossuficiente, né? Que ele entende tudo, e às vezes essa superficialidade, né? Esse conhecimento raso em muita coisa não ajuda muito, né? Então essa é uma barreira principal, assim, uma das principais, né? E aí faz o quê, né? Porque muito provavelmente esse é o tipo de empresário que não será seu cliente. Porque se ele não quer, ele vai precisar se abrir, né? Então, mas uma hora ele acorda, né? Ele entende que tem que inovar, por exemplo. Tem aparecido muita coisa demandando inovação, né? Como trabalha a inteligência artificial, como trabalha para inovar processos, como põe tecnologia dentro da estrutura, né? Como é que envolve o time para fazer isso. Então, às vezes, tem limitações técnicas, né? Tem limitações de conhecimento, e aí a gente consegue apoiar. É senador, né? As pessoas que têm essa mente, esse mindset mais fixo, eles vão procurar vocês na dor, né? Tipo, tá num momento que tem alguma coisa que não tá indo bem, enfim, você vai ter que procurar ajuda. Isso. E aí tem psicologia junto, né? Às vezes tem problemas de organização pessoal mesmo, né? De gestão de tempo, de várias outras situações, de se permitir algumas coisas diferentes, né? Às vezes não estar na empresa e delegar as coisas, né? Então tem vários processos aí, várias nuances, digamos assim, da cabeça do empreendedor que precisam ser tratadas, né? Eu tenho tido algumas experiências com sucessão, né? Então, você imagina que a pessoa cria a sua empresa do zero, né? A empresa fica sendo filhinho, a filhinha da... né? Só que essa pessoa vai envelhecendo. Chega uma hora que não aguenta mais, não tem mais energia, precisa passar para os filhos. E aí tem o clash das gerações, que é uma coisa assim, que eu tô fazendo um paralelo com isso que você está falando, né? Porque a pessoa fala, nossa, mas sempre fiz assim, eu vendia dessa maneira, eu administrava dessa maneira, agora vem meus filhos e querem fazer tudo diferente. Mas daí ainda tem o filho que põe a pessoa para pensar, né? Então, eu acho que o conselho vai ter esse papel, né? Me diga, né? De fazer as pessoas pensarem e de mostrar outros caminhos, né? Isso, a ideia é isso, né? Tirar esse empreendedor um pouco da caixa, né? Ou daquela vivência fixa dele no segmento e proporcionar uma visão externa, né? Uma coisa mais aberta, dizendo, olha, tem especialistas que tratam inovação, tem gente da área comercial que pode te ajudar, tem métodos novos, né? Hoje as vendas, por exemplo, por web são cruciais para qualquer tipo de negócio. Aí você imagina quem vendia batendo a porta, fala assim, como assim? Eu fiz a minha empresa batendo porta a porta, né? E agora é web, né? Assim, é difícil. Eu olho para essas pessoas com muito respeito, porque, de fato, conseguiram, né, ter os seus negócios. Mas chega uma hora que o que funcionava até aqui não vai funcionar daqui em diante, né? Isso. E aí essa troca de modelo, ela demanda uma energia grande. Né? E às vezes, se não se conhece os caminhos ou se já não se testou isso, fica mais complexo de implantar. Então, a nossa ideia é justamente essa, né? Trazer um corpo técnico de especialistas. Eu ia te perguntar isso, né? Como é que você vai fazer para
porque são várias frentes, né? Uma empresa tem várias frentes, né? Tem comercial, tem administrativo, tem financeiro, tem pessoas, enfim. Como é que você vai fazer isso? Como é que vai funcionar isso? Então, a ideia é realmente trazer os profissionais que dominam aquela área, né? Então, obviamente, a gente vai entrar, vai diagnosticar os detalhes para trabalhar, né? Vai definir um plano de ação ali com o empresário, enfim, e depois a gente vai procurar essas conexões estratégicas ali, né? Para poder suportar essa necessidade. Entendi. Então, a ideia é trazer realmente especialistas, né? Por exemplo, né, a Silvana pode fazer uma parte aí, Sim. né? Na tua área, obviamente, né? Sim. Como tem gente de inovação, tem gente de software, tem gente da área comercial, finanças, contabilidade, por aí vai. Né? Hoje eu estava conversando com um amigo e ele falou sobre um novo cargo. Para mim foi novidade, talvez para você não é. Que é o diretor de transformação. Você já ouviu falar nisso? Não. Pois não. é, que bom. Então não sou a única. O diretor de transformação é o cara que vai entrar na empresa para transformar a empresa, para colocar a empresa em outro patamar. Então, olhar para os valores, olhar para o clima, olhar para o ambiente de trabalho, que daí entraria, vamos dizer assim, alguma especialista como eu, vai olhar para a inovação, vai olhar para a administração. Eu acho que é tipo um conselheiro mais genérico, assim, sabe? Mas que vem com esse olhar de mudar a empresa, para levar a empresa para outro patamar. Que me parece que é o trabalho de um conselho, né? Aí eu acho que dá para dividir um pouquinho, né? Esse gestor de transformação é uma pessoa que internamente vai ter ações, né? Vai participar da gestão, vai contratar, desligar, enfim, ele vai operacionalizar isso, né? O caso do conselho é um pouquinho diferente, ok. né? Então, vamos lá, a gente pode estudar o mercado, ver aonde essa empresa pode navegar, talvez num oceano azul, ela pode mudar um pouquinho sua estratégia, mas quem vai operar isso é a própria empresa. E aí eu acho que aí entra o diretor ou gestor de transformação pode ser o executor desse plano, né? Boa. Porque o conselho olha muito o mercado, né? Olha muito para fora, né? Para ver que oportunidades, ameaças, né? Obviamente tem uma questão de especialidade técnica também, né? Então, princípios de governança, princípios de compliance, né? A gente aqui não vai trazer conselho legalmente constituído, que é aquele por estatuto, por contrato. Vai ser consultivo. Entendi. Né? Mas vai trazer todos esses aspectos aí juntos, né? Vai funcionar como um conselho, como você falou? Consultivo. Um conselho consultivo, ou seja, vai fazer recomendações. Exatamente. Né? E aí, obviamente, a empresa vai ver o que quer fazer, o que não quer fazer. Isso, eu brinco muito assim, que às vezes em 15 minutos de conversa, né? Saem, né? Pintam insights ali que transformam a realidade de qualquer empresa. Né? É verdade, né? Quantas vezes a brincadeira, né? De que você vai tomar uma cerveja, vai tomar um café com alguém, daqui a pouco, cria-se um negócio, né? No guardanapo, né? Que a gente fala, né? E é isso aí, né? Os insights podem vir a hora que, enfim, não tem hora, né? Não tem... muito bem. E, Fernando... existe assim, um dia desses uma pessoa me perguntou, né? Existe um tamanho correto para um conselho? Existe assim, o conselho tem que ter X membros, o conselho tem que ter número ímpar, tem que ter alguém da família. Como é que é isso? Tem alguma regra para isso? Tem alguma... vocês pensam em alguma coisa nesse sentido? Existe uma regra nos conselhos oficiais, né? Então... Quando você fala assim, conselho fiscal, conselho de administração, conselho executivo e tal, tem regras, né? Previstas em lei, previstas em estatutos e tal. O nosso caso, a gente quer simplificar isso, né? Então, falando da pequena e da média, não tem por que engessar num primeiro momento, né? Criar uma regra fixa para isso, mas pensando na questão de aconselhamento, de voto e tudo... O ideal é sempre ter número ímpar, obviamente, né? Sim, né, no caso de um empate, né? Assim, no né, caso de ideias. De um problema, né? O presidente ou então o empreendedor ali vota para desempatar a ideia, né? Mas, de novo, o conceito não é votação, é consenso, né? Então, discutir estratégias, avaliar o melhor caminho, enfim, sempre em consenso, né? E, de novo, trazendo especialistas, né? Então, você vai ter várias opiniões sobre várias coisas... E vai ter que dar um encaminhamento interno para aquela situação definida, né? Olha, eu acho fantástico isso, porque, como você falou, né, o empresário
é muito solitário e a gente precisa de outras pessoas, precisa se relacionar com outras pessoas que tenham ideias diferentes, que tenham pontos de vista diferentes, que tenham conhecimentos diferentes. Só assim a gente cresce, né? Assim é na vida, assim na vida pessoal como na vida profissional. Exatamente. Assim, então é super necessário. E se em algum caso a empresa não tem isso dentro de casa, porque às vezes não tem mesmo, na maior parte das vezes uma empresa pequena, média não tem que se contratar alguém, Isso. tem que se contratar os profissionais, né? A gente faz muito exercício com clientes, né? Então, muitas demandas que a gente recebe lá, né, na área comercial, na área operacional, enfim, acabam trazendo insights para isso, né? Tem uma grande sorte de problemas, mas muitos deles exigem participação de outros profissionais, né? Que, por exemplo, no caso contábil ali, a gente não consegue, às vezes, suprir. Sim. Como é o teu caso, né? Por exemplo, gestão de gente, entender cultura, fazer todo esse trabalho demanda uma especialidade. Sim. Que alguns profissionais têm e nós não temos. Então, você tem que ir trabalhando com isso, né? Convencendo o empresário a fazer essa jornada, trazer alguém que apoie e aí, a partir daí, ele vai evoluindo, né? E tem que realmente, né? A coisa que a gente falou um pouquinho do mindset também, porque eu vejo até quando eu vou, né, vender os meus programas, né, de treinamento, de desenvolvimento de pessoas ou de, enfim, consultoria, as empresas falam, mas é caro, né? É caro. Então, assim, só que é mais caro não fazer nada, né? Porque não é que assim, não faço nada, eu vou continuar no mercado. Não, eu não faço nada, eu vou para trás. Isso, ficou parado, regride. Ficou parado, regride. Ficou parado, não fica parado, regride. Porque está todo mundo andando. Né? Então, tem que ser... Eu acho que isso é um ponto super importante. E eu ainda vejo resistência nisso, como a gente falou. E o caro e barato é muito relativo, né? Hoje você vai a um jantar, você vai tomar um bom vinho, você vai pagar os preços por aquilo, né? Por tecnologia, você vai pagar às vezes caro para poder ter acesso à tecnologia. Mas em não fazendo, talvez o teu prejuízo seja muito maior. Né? Então a gente normalmente fala assim, eu ter uma contabilidade pronta e podendo avaliar custa caro. Mas se eu não tiver, pode custar muito mais caro. Pode custar muito mais caro, né? Até porque, assim, o testar, né? Eu acho que vocês têm uma coisa legal que, por serem uma empresa de contabilidade há tantos anos no mercado, tudo, e vocês atendem, sei lá, se bobear, todos os segmentos, né? Vários segmentos. Né? Vários segmentos diferentes e tudo. Então, eu imagino a riqueza de informações que vocês têm. Porque tem que trabalhar com essas empresas todo dia, né? E cada uma tem sua peculiaridade, cada segmento tem sua peculiaridade. Então, isso é muito rico, né? Eu acho que isso é super rico para uma empresa. Assim, sei lá, eu vou conversar com alguém, vou conversar com vocês, quantas ideias vocês vão me trazer? Né? Então, e outro ponto, sim, pegando só a questão da riqueza aí, que eu acho que é importante também. Por essa experiência e essa sorte de problemas tratados, né? A gente conseguiu conexões muito importantes ao longo da jornada, né? Então, assim, saber com quem falar a respeito de determinado assunto resolve praticamente a vida, né? Isso aí. E às vezes você fica batendo cabeça sem saber o que fazer e às vezes o especialista resolve isso em minutos. É isso né? aí. Então é uma questão bem importante. E a gente fala, né, o nosso podcast de volta ao básico, né, resgate do essencial, né? Eu acho que trocar ideias é essencial, né? Não é? Porque se a gente pensar, a base é trocar ideias. É eu te dar opiniões, eu te dar sugestões, mas eu tenho que estar aberto. Então, esse trocar ideias é essencial e traz tanta riqueza, né? Isso. Você falou de sucessão, né? Sem conversa, não se consensa um caminho. Não. Né? E normalmente precisa de um intermediador, precisa de alguém que tenha uma certa técnica para fazer isso, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível fazer. É possível, E tudo começa na conversa. A conversa ao meu ver, a conversa é a volta ao básico. Diálogo, é isso aí. Diálogo. Bom, as pesquisas dizem, né, que a comunicação... Você sabe que falhas de comunicação são responsáveis por cerca de 90% dos problemas das empresas. Olha isso, gente, quase 90%. Então, por quê? Porque as pessoas não conversam.
porque não dialogam. Ou porque saem de uma conversa falando assim, eu acho que o Fernando quis dizer isso, mas eu não tenho certeza. Mas por que eu não perguntei pro Fernando o que ele queria dizer Quais com aquilo? São os porquês, né? Não é? Então, assim, fica nas... eu acho que, ou não vou falar porque isso pode causar um problema. Enfim, então, conversando a gente se entende e no fundo não, na real mesmo, conversando a gente consegue ter boas ideias e ganhar sugestões e ganhar conselhos, etc. O que vocês estão fazendo, acho que é só organizar essas conversas e essas trocas. Isso. Mas só não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, mas, né? Mas é organizar isso tudo, né? Basicamente é pôr todos os atores para conversar, né? E se não há ali uma profundidade na conversa, a gente traz alguém que ponha esse tema mais complexo, né? Dentro de uma situação geral ali que todos entendam, né? Para poder evoluir. Muito legal. E, Fernando, para quem está com a gente, gostaria de conversar com vocês, de pensar em ter o seu próprio conselho, como é que é? Qual é o primeiro passo? O que deve fazer? Então, a gente tem proposto uma reunião inicial, né? Para entender essa demanda, o que está se pensando na empresa em termos de conselho. Esse contato pode ser pelo nosso site lá, então é organo.srv.br. Okay. Tem um botãozinho de WhatsApp lá, é só requisitar um horário. Fácil. A gente vai, conversa, entende, tudo dentro do sigilo, né? Isso é bem importante comentar também, sim. né? Então, dentro de um nível de confiança bastante grande, dentro de um sigilo, se precisar documentar, a gente documenta. Né? De novo, a ideia não é burocratizar, a ideia é atender a demanda, mas às vezes é necessário. Né? Às vezes tem coisas muito sensíveis ali e aí exige documento, enfim, então a gente tem toda essa expertise aí montada para poder atender. Maravilha. Muito bem, e aí última mensagem que você quer deixar para os empresários de pequenas e médias empresas? Qual seria? Eu acho que eu vou aproveitar o teu bordão aí de volta ao básico, né? Para dizer que empresas são pessoas, né? São pessoas tentando dar o seu melhor, mas às vezes não achou ainda o caminho, né? Ou não conhece o caminho. E às vezes a ajuda de alguém pode fazer toda a diferença. Isso aí. Então acho que é isso. É comunicação, é pedido de ajuda, que é super básico, né? Natural do ser humano, né? Precisava uma mão aqui, né? De um amigo, de um empreendedor similar ou de um conselho, né? Uma visão externa. E a gente, obviamente, vai valorizar esse pedido de ajuda e vai tentar atender com todo carinho. Que legal. Fernando, muito, muito obrigado por esse bate-papo, né? E se eu posso deixar uma mensagem, né? Deixa o ego de lado, deixa o mindset fixo de lado e vai pedir ajuda. Todo mundo, parte da inteligência é saber quando a gente precisa pedir ajuda. Não é? Né? Então, foi um prazer conversar com você. Sucesso nesse novo empreendimento, que eu tenho certeza que já é sucesso, né? E conta comigo, a nossa parceria continua, tá? Muito, muito obrigada. Obrigado também. Esse foi mais um episódio do podcast De Volta ao Básico, em parceria com a Horizonte Studios.